Eu acho que a gente não vai ter problema nesse jogo, não. A gente vai ter problema assim contra o Bragantino. Eu acho que esse jogo a gente passa. Minha preocupação é o Bragantino. E o Bragantino, que a gente decide em casa também, né? Eu não sei Porque... como vai ser essa situação. Não sei se é sorteio, se tem os números da classificação. Eu também não sei. Se Depois, né? Porque se for ranking, eles vão jogar a segunda partida em casa, né? Eles tiveram... Eles passaram a gente? Eles jogaram a Libertadores esses últimos anos, se não me engano. Eles chegaram na final da Sul-Americana também. Eles não analisam também. a classificação do brasileiro, não? Eles analisam Não, é ranking da Conmebol. Então, é porque eu realmente Então não vi. a gente se ferrurece. Mas a gente tem experiência de jogar Não, contra a gente, eles. da última vez que a gente decidiu fora, a gente se classificou. A gente ganhou o Bragantino. E foi um time, inclusive, maior que o Bragantino. Todo respeito, maior que o Bragantino. E os outros dois têm mais tradição que o Bragantino. A gente ganhou o Bragantino aqui no Rio de 4. Acho que foi 4-1, 4-2, não lembro. E empatamos lá de 2-2 um jogo que era mais um jogo que era pra gente ganhar lá de 2-1. Bragantino Não, joga o primeiro segunda em turno foi casa. 2-0. Foi o jogo que eu fui, inclusive. Não, foi 4, pô. Não, aqui, foi 2? No brasileiro foi 2-0. Foi um do, se não me engano, um do Eduardo e outro do de Plácido. Foi isso mesmo. Botafogo Que a gente jogou em casa. O Botafogo jogou com uniforme preto naquele dia. Foi 2-0. Acho que eu trouxe até a lata de Red Bull pra cá. Eu lembro pelo gol do de Plácido. Então, assim, a questão do Bragantino, a gente tem que se preocupar porque é o time que está ali em ascensão. É um time que, por exemplo, estamos falando muito de saídas de lá. Por exemplo, do Léo Ortiz, que é um zagueiraço. O Flamengo uma novela, né, isso aí? Mas, assim, tem uma coisa que ninguém tá se ligando. Estão falando que o Flamengo tem grana, mas o Red Bull também tem. Então, assim, eles podem segurar o Léo Ortiz. Eles têm condições de O que pegou é que tinha uma tabela de venda, um preço internacional e um preço nacional. E aí, em cima do laço ali, o Flamengo tinha um bom relacionamento com o Bragantino, tanto tem um atleta deles lá, que esqueci o nome agora, um que é até novo, vem jogando, vem servindo bem o Bragantino. Araújo, né? Como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar agora. Acho que é Araújo, alguma coisa assim. E... não sei se é Luiz Araújo. E o Bragantino, em cima da hora ali, aumentou o preço pro Léo e pro Flamengo. Aí o Flamengo não desistiu ainda, mas tá com raiva do Bragantino. Sim, tomara que contrate logo agora. Então, assim, jogar contra o Botafogo. Por que com eles todo mundo fica reclamando disso? Mas o Flamengo fez uma proposta e o Bragantino aumentou. Aí quando é com o Botafogo, que a gente faz uma proposta, os caras aumentam, a primeira coisa que todo mundo fala, mas o Botafogo tem grana. Mas o Botafogo agora tem grana, então vai ser a mesma coisa. Eles gastaram uma bala com o De La Cruz, eles olharam lá, tem como tirar mais um trocado dali, hein? Aquilo paga o que tá pedindo e leva. Só que assim, o Botafogo fez isso com o Luiz Henrique. Sim. Todo mundo queria, mas o Botafogo foi lá e pagou. E basicamente fez isso também agora com o Alan e com o Gregory e com o Igor. Deu o que estava sendo pedido. Então, assim, claro, a gente tem que respeitar para fechar essa questão, a gente tem que respeitar realmente o Bragantino. Mas é aquilo, o Botafogo é maior que o Bragantino, a gente provavelmente vão jogar a responsa para cima do Botafogo. E o Bragantino também tá patinando um pouco no Paulista. Tá. Eu vi o jogo, tá? A gente joga em casa a segunda, pelo GE, né? Pelo GE tá dizendo que a segunda é em casa. Não, mudou o nosso. A segunda contra o Bragantino? Então levou a classificação para Libertadores. Levou em conta a classificação. Assim, se for, independente do que for, né? A gente tem a obrigação de passar. Eu acho que tem a obrigação de ganhar lá e ganhar aqui de novo. Se a gente pode Pelo investimento que foi feito, a gente tem que começar agora a analisar o Botafogo de uma outra forma. A prateleira de contratação do Botafogo está muito alta. Não, trazer o Luiz Henrique foi, assim, tem que falar. Não, os próprios jogadores aí, Savarino. Os outros também, o Savarino que veio, o Gregory, o Alan, o Igor Jesus. Então, assim, a gente sabe que... Eu estava até falando hoje no grupo, eu falei, gente, o nosso segundo semestre a gente vai ter uma equipe muito mais qualificada do que a gente tem agora. Por isso que precisamos classificar, né? Sim, e... Sim, independente disso, a gente tem que fazer uma Copa do Brasil legal, boa. E também o brasileiro a gente tem que estar ali no bolo. Assim, creio que a gente não vai fazer o primeiro turno que a gente fez ano passado. Poxa, quem dera o primeiro turno. Assim, a gente tem que estar ali no bolo. Quantos pontos por líder? 6, 5, 7. Tem que ficar ali próximo. Porque se der uma bobeada, a gente der uma Foi arrancada. assim que o Palmeiras conseguiu o título. Não deixou se distanciar tanto. Até distanciou, né? Mas não ganhou 15 pontos do Botafogo. Mas foi enquanto estava na Libertadores, né? Depois que... Por isso que eu falava bastante aqui. O Palmeiras tem que ficar na Libertadores. Todo mundo, deixa isso. Eu falei, gente, é melhor eles ficarem lá,
que eles vão ter um mês ali a Eu mais torci ali, muito pro Palmeiras ficar o Palmeiras Libertadores e pro ficar- Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. porque assim... E se a o Flamengo fosse campeão da Copa do Brasil, ele relaxava. Porque, Já ia estar na Libertadores. exatamente, não é assim, claro, você tem um receio porque são times que têm qualidade. Então, assim, quanto menos gente competente disputando, é melhor pra gente. Então, assim, O ideal é resolver os problemas, né? Por exemplo, Botafogo hoje, pelo menos as contratações estão de encontro a resolver os problemas. Lateral direita, temos um lateral direito. Volante que tem de marcação. Nós temos agora o Gregory, está chegando o Alan, que também tem um pouco mais de marcação do que todos que estão rodando ali no elenco. Pode jogar com a 8, pode jogar até com a 10, Alan, entendeu? Então ele tem também saída de bola, mas tem marcação. O Gregory tem, o Danilo Barbosa já tínhamos no elenco, mas tinha os problemas de contusão, apareceu mais no final já da temporada do ano passado, está sendo usado agora. E o nível de contratação também visou questão de liderança. Se você pegar essa informação, até que está nas contratações e nas fotos, você vai ver o Damian com braçadeira de capitão, você vai ver o Barbosa com a braçadeira de capitão, você vai ver o Gregory com a braçadeira de E o capitão, Alan também. você vai ver o Alan com a braçadeira de capitão. Isso não é o acaso. Isso não é o acaso. E nós já tínhamos aqui o próprio Marçal, que eu torço muito por ele, fiquei muito feliz dele conseguir jogar um jogo todo. É muito complicado o cara ser tão... pegar tanto no pé do cara quando ele está tendo uma sequência de contusões, né? E o cara não consegue se defender dentro de campo. Porque está tendo uma sequência de contusões, como é que tu vai fazer para poder se redimir com a tua torcida? Não tem como. Tu entra em campo e se machuca, entra em campo e se machuca. Então fiquei feliz dele ter conseguido jogar um jogo todo, está à disposição para o jogo, pode ser opção para a própria lateral esquerda, para uma situação Eu do queria Hugo. que a torcida esquecesse 2023 e esquecesse Já- qualquer quem coisa não tava contra o deixando a jogador. gente esquecer o Thiago Nunes, cara. E qualquer Isso aí coisa agora acabou. contra o jogador. Isso aí acabou. O Thiago Nunes Entendeu? não soube Acabou. defender. 2024 vira O Luiz página. Castro pegou na E- entrevista, deu 3 pancadas no peito dele para não falarem mal dos jogadores, mas para falar dele. Olha a diferença. Verdade. Tá entendendo? O Luiz Castro peitou a arbitragem. Falou que da próxima vez ele nunca mais ia dar entrevista se acontecesse Peitou a aquilo. arbitragem. Então, tipo assim, a gente não teve um treinador experiente com liderança. Então não adianta também contratar um monte de jogador com liderança e o técnico ficar cada vez Não pequeno, ter liderança. cada vez menor. É. O Thiago Nunes foi ficando pequeno e não soube lidar com a situação e foi só piorando pra gente, cara. Tanto que vazou, né? Que o John Texto queria mandar ele embora. com Contra o contra Flamengo. né? E o técnico, nem só por questão disso, a questão técnica, ela conta muito pro técnico. Não Porque tinha padrão de jogo, né? ele quer ver o técnico, além de ver o time lá em cima, ele quer ver o time jogar bem. Ele quer ver o time com toque de bola, ele quer ver o time chegando na frente. Quando falaram, por exemplo, que era um treinador ofensivo, não é um kamikaze que vai jogar com 3 lá na frente e vai abandonar a parte de trás. Não, é um time que saiba jogar, um time que possa controlar o jogo, coisa que o Botafogo não teve. A gente fica naquela situação ali, cisca na meia-lua, cisca do lado, cisca na entrada da área, mas não tem uma entrada na área convincente para dar um chute pro gol, porque todo mundo fecha e o Botafogo não consegue fazer nada. Exatamente. E assim, fica difícil a gente jogar assim. E já ficou bem claro, né? A liderança do Barbosa, já ficou bem clara a liderança do Damião. O Gregório tá chegando agora, daqui a pouco ele vai mostrar isso. E é isso que a gente tá E precisando. detalhe.